Era uma noite escura e tempestuosa em algum lugar do campo de batalha. O som ensurdecedor de tiros de metralhadora e explosões ecoava por todos os lados. O soldado John, um homem de fé, estava encurralado com seu pelotão em uma trincheira, lutando contra as forças inimigas que avançavam. A chuva caía incessantemente, transformando o solo em um lamaçal, enquanto os companheiros de John buscavam abrigo e disparavam suas armas. Em meio ao tumulto da batalha, John sentiu um profundo sentimento de desespero e medo. As palavras do Salmo 23 vieram à sua mente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. John agarrou sua Bíblia de bolso, desgastada pelas batalhas anteriores, e começou a ler as palavras que confortavam seu coração em tempos difíceis. Enquanto lia, uma sensação de paz o envolveu, como se uma luz tivesse penetrado a escuridão daquela noite terrível. Ele se lembrou das histórias bíblicas de coragem e perseverança, como a de Davi enfrentando Golias e Daniel na cova dos leões. Aquelas histórias não eram apenas relatos antigos, eram fontes de inspiração para ele naquele momento de provação. John fechou os olhos por um instante e fez uma prece silenciosa, pedindo força e proteção para si e seus companheiros. Ele sentiu um calor reconfortante e uma sensação de que não estava sozinho, de que havia uma força maior ao seu lado. Quando voltou a abrir os olhos, algo incrível aconteceu. A tempestade que rugia sobre o campo de batalha pareceu diminuir. A chuva se transformou em uma chuva suave, e a escuridão foi substituída por uma luminosidade delicada. John olhou ao redor, surpreso. Os tiros de metralhadora e as explosões ainda ocorriam, mas agora pareciam longe, como se fossem parte de um sonho distante. Ele se lembrou de outra passagem da Bíblia que dizia: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Parecia que essa paz estava descendo sobre ele naquele momento. Com uma sensação de determinação renovada, John ergueu sua metralhadora e voltou-se para seus companheiros. Ele viu o rosto tenso e cansado deles e percebeu que todos precisavam da mesma paz que havia encontrado. Ele compartilhou as palavras de conforto e esperança que encontrou na Bíblia, e seus companheiros começaram a se acalmar. O pelotão de John começou a se unir, apesar das circunstâncias adversas. Eles encontraram força nas palavras e na fé que compartilhavam, e uma sensação de camaradagem surgiu em meio àquela tempestade de balas e explosões. Os minutos se transformaram em horas, e a batalha continuou. Mas agora, os soldados não estavam apenas lutando por sobrevivência, eles estavam lutando por algo maior. Eles estavam lutando por um vislumbre da paz que John havia encontrado em meio à tormenta. Com uma determinação renovada, o pelotão de John enfrentou os desafios com coragem e solidariedade. Eles se protegiam mutuamente, compartilhavam histórias de suas vidas antes da guerra e encontravam força nas palavras e na fé que haviam compartilhado. A luz da manhã começou a surgir, trazendo um alívio temporário à escuridão da noite. A batalha finalmente começou a se acalmar, e as forças inimigas recuaram. O pelotão de John conseguiu sair da trincheira e avançar lentamente pelo campo de batalha. Eles passaram por destroços, crateras e vestígios da luta feroz que havia ocorrido durante a noite. Mas, apesar de todas as adversidades, a sensação de paz que haviam encontrado os impulsionava para a frente. Conforme avançavam, eles encontraram um grupo de soldados inimigos rendidos, desarmados e desesperados. Em vez de buscar vingança ou continuar a luta, John e seus companheiros decidiram mostrar compaixão e misericórdia. Eles ajudaram os inimigos feridos, compartilharam sua comida e água e, com isso, transformaram inimigos em amigos. À medida que o sol subia no horizonte, os soldados perceberam que a batalha havia terminado. Eles não apenas sobreviveram, mas encontraram uma paz e compaixão que pareciam impossíveis em meio àquela tormenta. O pelotão de John, agora composto não apenas por seus camaradas de armas, mas também por alguns dos antigos inimigos, decidiu marcar o local onde a batalha havia ocorrido.
Eles ergueram uma cruz improvisada usando pedaços de madeira encontrados entre os destroços. Era um símbolo de reconciliação, esperança e, acima de tudo, paz. Enquanto olhavam para a cruz improvisada, os soldados se ajoelharam em oração, cada um à sua maneira, em sua própria língua. Eles rezaram por aqueles que perderam a vida na batalha, pelos feridos e pelos que continuavam a sofrer em meio ao conflito. Pediram por um mundo onde a paz prevalecesse sobre a guerra, onde a compaixão superasse o ódio. O que eles experimentaram naquela manhã era algo profundo e duradouro. Não apenas uma pausa temporária no combate, mas uma verdadeira transformação de corações e mentes. Eles entenderam que a paz não era apenas a ausência de guerra, mas também a presença de compaixão, compreensão e amor. O pelotão de John passou a trabalhar juntamente com os soldados que outrora eram seus inimigos, compartilhando histórias, recursos e conhecimentos. Eles cuidaram uns dos outros, tratando-se como irmãos em uma causa maior pela paz. Com o tempo, a notícia dessa transformação se espalhou, e outras unidades militares começaram a se inspirar na história do pelotão de John. Em meio ao cenário caótico da guerra, pequenos gestos de humanidade e compaixão começaram a surgir, e sementes de esperança foram plantadas. À medida que a guerra continuava, o pelotão de John e outros como eles trabalhavam incansavelmente para criar pequenos bolsões de paz em meio ao conflito. Eles forneciam ajuda humanitária, cuidavam dos feridos de ambos os lados e buscavam soluções pacíficas sempre que possível. Com o tempo, a mensagem de paz e compaixão começou a se espalhar além das fronteiras do campo de batalha. Organizações humanitárias e líderes políticos notaram os esforços desses soldados e começaram a trabalhar em direção a um cessar-fogo. Finalmente, após negociações intensas e a influência dos soldados comprometidos com a paz, um acordo de cessar-fogo foi alcançado. O som da guerra finalmente deu lugar ao silêncio, e as armas foram deixadas de lado. Aquele campo de batalha, onde o pelotão de John e seus companheiros ergueram a cruz improvisada, tornou-se um local simbólico. Foi transformado em um memorial da paz, lembrando a todos que, mesmo no meio da pior das tempestades, a luz da esperança e da compaixão pode brilhar. O Memorial da Paz tornou-se um local de peregrinação, onde pessoas de todas as origens e nacionalidades se reuniam para lembrar que a guerra nunca é a solução e que a verdadeira vitória está na busca da paz e da reconciliação. John e seus companheiros continuaram a trabalhar em iniciativas de paz, dedicando suas vidas a ajudar aqueles afetados pela guerra e a promover a compreensão entre as nações. Eles entenderam que a verdadeira coragem não estava apenas em enfrentar o inimigo no campo de batalha, mas também em buscar a paz, mesmo nas circunstâncias mais adversas. A história do pelotão de John se espalhou pelo mundo, inspirando pessoas a acreditarem na capacidade da humanidade de superar suas diferenças e trabalhar juntas para um mundo mais pacífico. Eles provaram que, mesmo em meio à tormenta da guerra, a luz da esperança e da compaixão pode brilhar intensamente. E assim, a história de A Luz na Escuridão continuou a ser contada, não apenas como um conto, mas como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a paz e a compaixão podem prevalecer, iluminando o caminho para um futuro melhor. As palavras que John leu naquela noite sombria na Bíblia, as histórias de coragem e fé que o inspiraram, continuaram a inspirar gerações. O campo de batalha, que antes fora um lugar de destruição e desespero, tornou-se um símbolo de esperança e transformação. E assim, A Luz na Escuridão permaneceu como uma história atemporal, lembrando a todos que, mesmo em meio às tormentas da vida, há sempre uma luz de esperança que brilha, pronta para guiar aqueles que a buscam.